vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2, verso 11. O vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. Apocalipse capítulo 2, versículo, deixa eu pegar mais um aqui. Apocalipse capítulo 2, versículo 27. Com cetro de ferro governará as nações, assim como eu recebi a autoridade do meu Pai, lhe darei a estrela da manhã. Está falando todas as promessas sobre o céu. Quando você vai para o último capítulo do Apocalipse, ele repete todas aquelas promessas em Apocalipse capítulo 21. É mesmo? A mesma coisa. Vi descer do céu a Nova Jerusalém, da parte de Deus, no meio da praça tem a árvore da vida. Aí quando você vai para o capítulo 7, fala dos 144 mil, que nós vamos estudar. Você vai para o capítulo 14, tem os 144 mil. Então ele tem todo as mesmas coisas que você tem do capítulo 12 para trás, você tem do capítulo 12 até o 22. O capítulo 12 é o centro do Apocalipse. E tem, não sei se sai muito do assunto, mas 144 mil tem também relacionado aos judeus, né? Tem aqui, nós vamos chegar nele aqui. É um número importante, importante. Né? Por que 144? Nós vamos chegar nisso aqui. Tá bom. Então, entenderam que o Apocalipse está nessa forma. Então, não se assustem de profecias que estão do capítulo 1 ao 12 se repetirem do 12 em diante, porque ele está nessa forma de quiasmo. Agora, ele começa então, Deus falando com João assim, João, o que você vê, escreve para as igrejas que estão na Ásia Menor. E Deus fala com João o seguinte, você vai escrever... Ásia Menor, região da Turquia... Turquia e Grécia, hoje. E aqui diz assim, olha, capítulo 1, verso 19. Escreve, pois, as coisas que você viu, passado, as que são, presente, e as que hão de acontecer depois dessas. Por isso que eu tenho uma visão do Apocalipse historicista. Claro, não faz sentido achar que tudo já passou, né? Exatamente, mas eu tenho que ser honesto com você que há teólogos que são preteristas, tem gente que é futurista, tem gente que é idealista. E se baseia também na Bíblia. Exatamente, mas tem várias passagens, eu só li essa aqui, que ele fala que são coisas que passaram, que estão sendo e que vão acontecer. Aí ele fala, tá bom, Senhor, e quais são as cartas? Escreve para 7 igrejas que estão na Ásia Menor. A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando a gente vai para a Ásia Menor, um próximo passeio a gente tem que fazer junto, até o Saião tá doido de a gente fazer, a gente tá ensaiando alguma coisa. Só Éfeso? Só Éfeso. A gente tem que fazer as 7 igrejas. E dá, né? Não, e fizemos um programa sobre isso, né? Foi muito legal. Exatamente. E fizemos, é verdade, fizemos um. Você tem ali 7 igrejas que João coordenava como se fosse a paróquia dele. Sim. E essas 7 igrejas representam a igreja de Deus como um todo. E por que ele não deu só para 7 igrejas? É que na Bíblia os números têm significado como para a gente em português. Por exemplo, vou fazer um bate-bola aqui. Vamos lá. Se eu falar com você assim, aquele cara é nota 10, pode contratar. O que eu quis dizer? Bom, excelente. Se eu falar assim, nossa, que a menina é um 0 que ela vale. Um 0 à esquerda, né? 0 à esquerda, não vale nada. Quando pensa em sorte ou azar, que número que vem à mente? 13, sorte ou azar. O que mais que eu poderia falar? Quando quer falar assim, olha, é muita gente, há milhões de pessoas. Entendi. Então a gente tem um significado para os números. Na Bíblia também tem um significado, só que são outros diferentes do nosso. 4 é universal. Quando eu quero falar assim, nossa, hoje a gente fala global, né? Hoje, por exemplo, os 4 cantos do mundo. 4 cantos do mundo, os 4 ventos do céu, os 4... norte, sul, leste, oeste, quer dizer, é universal. Hoje a gente falaria global. Outro exemplo da Bíblia, o 7. O 7 é o número da perfeição. 7 arco-íris. O 7º dia, que é o sábado. Quantas vezes eu perdoarei meu próximo? Até 7 vezes. Aí o Apocalipse é cheio de 7. 7 igrejas, 7 anjos, 7... Porque 7 é a perfeição. O 7 engloba o todo. Porque na criação do mundo... Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Então a semana da criação engloba o todo. 3 também é importante, né? 3 também é um número divino. Nós vamos falar dele daqui a pouquinho. Então essas 7 igrejas representam todo o povo de Deus. Mas considerando que é passado, presente e futuro, aí eu vou lançar mão de outros livros apocalípticos que foram escritos e que não estão na Bíblia. Sabia que tem outros apocalipses? Só que eles não foram inspirados por Deus. Porque o apocalipsismo, como eu falei, antes de ser algo apenas do profeta de Deus, era um estilo literário que começou a surgir a partir do 7º século a.C.
no Antigo Testamento, o livro de Daniel foi escrito em forma de apocalipse, nesse estilo literário. Entendi. Lembra dos manuscritos do Mar Morto, que já mencionou? A gente inclusive visitou. Para quem não sabe, galera, os manuscritos do Mar Morto foi uma coletânea de pergaminhos antigos de Israel e papiros também, alguns datados de até 200 anos antes de Cristo, que mostram muito do pensamento judaico antes de Jesus nascer. E ali eles têm alguns tipos de literatura que eles falam literatura apocalíptica, que é para falar do fim do mundo, da vinda do Messias e tudo mais. E alguns desses apocalipses, como o Apocalipse das Semanas, Apocalipse dos Animais, eles dividem a história do mundo em períodos, em 7 períodos. Não precisa ir longe. Quando a gente estuda no ensino médio, você não divide a história em história antiga, Idade Média, Idade Contemporânea. A gente não divide assim para facilitar. Da mesma maneira eles dividiam. Não que você dormiu na Idade Média e acordou na Idade Contemporânea. É uma forma que os historiadores usam para dividir a história, para facilitar o entendimento. Então os apocalipses também faziam isso e outras literaturas. Por exemplo, você tem até historiadores gregos e romanos que dividiam a história em metais. A idade do ouro, a idade da prata, do bronze, etc. E aqui o Apocalipse também parece que divide a história do povo de Deus em 7 períodos. Essa foi a compreensão de muitos pais da igreja, foi a compreensão de muitos autores da Reforma Protestante, da Alta Escolástica, mas hoje está quase em desuso. Poucos teólogos ainda aceitam essa divisão. Eu ainda acredito que ela é válida. Embora é claro que cada carta tem uma mensagem para o cristianismo de uma maneira geral. Mas elas parecem enunciar períodos da história da igreja. A gente teve lá em Aí, exatamente, olha, que legal, São Rigoberto Comeran. Essa aqui é a caverna número 4, é a mais linda que tem. A gente tava aqui, né? Tem um abismo exatamente. Aqui e a gente tá daqui, conseguia ver essas cavernas. Nesses pedacinhos aí é que foram encontrados várias cópias do livro de Daniel. Tipo de um, como que chama? Onde estavam os manuscritos? Rolos. Não, mas eles estavam dentro de vasos de barro, grandes. Vasos de barro, exatamente. E galera, sabe como é que isso foi encontrado? Um garotinho beduíno estava procurando as cabras dele. Quando ele jogou pedra para ver se as cabras estavam lá dentro, encontrou jarros que estavam há 2000 anos. E que sorte, né? Que elas estavam ainda em bom estado. E curioso, na época da criação do Estado de Israel, né? Que foi em 47, 48, criam o Estado de Israel. Agora, então esses apocalipses, eles dividiam a história do mundo. Eu acredito que nessa divisão, nós estamos vivendo agora o período de Laodiceia. Tá. Então vamos falar um pouquinho da Cada igreja representa então um período. Como falei, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna. E vamos falar de Laodiceia, que é o último estágio. Em todas as igrejas a gente nota uma coisa curiosa. Já que eu falei que elas são períodos, quando você lê na igreja de Éfeso, Jesus fala o seguinte com o povo. Vou ler para vocês aqui, olha. Arrepende-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, eu virei até você e tirarei o seu lugar do candelabro. Por quê? João I teve uma visão de Jesus, onde Jesus estava passeando sobre 7 candelabros, 7 chamas, um candelabro com 7 partes, sabe? E aquele ali representava o povo de Deus. Jesus estava passeando. Imagina como se fosse um castiçal, tipo uma menorá judaica. Você não tem nenhuma menorá aqui não, né? Não, ele coloca lá. Coloca aí menorá, o pessoal vai saber o que é. Jesus aparece primeiro para João andando sobre, como se fosse uma menorá, sobre 7 castiçais ali, 7 velas. E cada uma representava uma fase do cristianismo. O que significa Jesus estar andando sobre aquilo ali? Que na trajetória da igreja, ele estará com o povo dele. Ele vai estar com o povo dele. Então Jesus apareceu aí, menorá. Ó, isso é um menorá judaico, tá vendo? 7... pode contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então João vê um candelabro de ouro e Jesus andando no meio dele, representando que ele estaria andando sobre o seu povo. E cada um vai representar uma das cartas que ele vai enviar depois. E quando ele vai falar para Éfeso, ele fala: Éfeso, você é muito maravilhosa, vocês fizeram muita coisa boa, mas vocês têm um pecado, vocês abandonaram o primeiro amor. Isso é triste. Quer dizer que o cristianismo estava perdendo aquele fervor inicial. E ele fala: eu aconselho você, se arrepende. Se você não se arrepender e voltar às primeiras obras que você fazia, eu virei até você. Eu virei, preste atenção, eu virei. Quando vai para a igreja de Esmirna, que é a segunda fase do cristianismo, ele diz assim, capítulo 2, verso 10, seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida eterna. Muito bem, eu virei até você, eu te darei a vida eterna.
Apocalipse capítulo 2, quando ele fala agora da igreja de Pérgamo, diz assim, olha, capítulo 2...